essa nossa primeira aula sobre fitofisionomias do cerrado. Nessa aula, a gente vai discutir um pouco e aprender sobre algumas fitofisionomias, e na segunda aula desse tema, a gente termina as fitofisionomias do cerrado. A gente vai falar nessa sobre o campo limpo, campo sujo, cerrado estricto sensu, cerradão e veredas. O cerrado estricto sensu é a formação mais predominante no cerrado, pensando tanto no complexo de biomas, como a gente já viu na nossa primeira aula presencial, na nossa discussão. E o cerrado estricto sensu é caracterizado por uma vegetação onde tem árvores baixas e tortuosas, e os troncos dessas espécies têm cascas muito espessas. Essas características, principalmente a casca espessa, está relacionado a eventos de fogo. As espécies são adaptadas e protegidas contra os eventos de fogo, mostrando que essa vegetação ela tem uma adaptação de ocorrência natural ao fogo. Bom, é importante, eu vou mostrar na foto mais para frente, mas é uma vegetação que tem uma grande ocorrência de espécies herbáceas, e as árvores e os arbustos que ocorrem nessa vegetação, eles não formam um dossel, como acontece numa floresta. Em geral, as folhas dessas espécies são coriáceas, e as gemas, que são estruturas que contêm ou partes vegetativas, que são caules, e folhas, ou partes reprodutivas, que são as flores, elas são protegidas. Essas fitofisionomias de cerrado estricto sensu geralmente ocorrem em solos ácidos, pobres em nutrientes e ricos em alumínio. E como eu coloquei, a cobertura arbórea ela não é predominante, mas existem algumas formas de cerrado estricto sensu que são mais densas, onde ocorre maior quantidade de árvores, e algumas que são mais ralas, onde tem uma quantidade menor de espécies arbóreas, lenhosas. Espécies comuns nessa fitofisionomia, a Casearia silvestris, da esquerda para a direita, nessas fotos que eu estou mostrando, Diospyros ríspida e Cariocar brasiliense, que é o nosso famoso piqui. E toda a fitofisionomia que a gente estudar, eu fiz um esquema para a gente poder entender como que é. Eu não tenho muitas fotos, eu vou colocar esses esquemas, depois a gente discute isso em sala. Eu coloquei mais ou menos a altura que essa vegetação chega. O cerrado estricto sensu tem árvores que passam de 7 metros, mas em geral as árvores são mais baixas, mais tortuosas, como a gente consegue ver aí, e tem uma grande quantidade de espécies herbáceas. Esse sistema a gente chama de sistema de duas camadas, two-layered system, que a gente consegue ver um extrato lenhoso, que vocês veem com as espécies arbóreas e arbustos, e um extrato herbáceo. E tem uma influência muito grande na estrutura, na competição por luz, quantidade de nutrientes no solo. E a gente vai ver esse tema, esse sistema de duas camadas, na última aula da nossa disciplina. A segunda fitofisionomia que nós vamos estudar nessa aula, ela é chamada de campo limpo. E ela é chamada de campo limpo porque é uma vegetação predominantemente herbácea. Ocorrem poucos elementos lenhosos, principalmente árvores, são raros nesse tipo de vegetação. E ocorrem muitas espécies de gramíneas, opoáceas, ciperáceas, elas predominam nesses ambientes. E ela apresenta uma variação tanto na umidade, quanto profundidade e fertilidade do solo. Quanto mais profundo o solo ele vai ser menos úmido, e quanto menos profundo esse solo for, ele vai ser mais úmido. Isso vai mudar em função da profundidade do lençol freático. Onde o lençol freático estiver mais perto da superfície, vai ser uma fisionomia, um campo limpo mais úmido. Onde esse solo ele estiver mais profundo e o lençol freático estiver mais profundo, vai ser uma vegetação mais seca. E como a gente pode ver pelo nosso esquema, eu tentei fazer ele baseado em diversos trabalhos. Esses nossos esquemas são baseados em diversos trabalhos já publicados com esquemas de fitofisionomias do cerrado. O que a gente pode ver é que o lençol freático ele vai ficando mais profundo ou mais superficial, dependendo da inclinação, da topografia do terreno. E o que a gente consegue ver é que existe uma predominância de espécies herbáceas. Coloquei aqui uns arbustos para mostrar que existe muitas vezes o extrato lenhoso, mas a predominância é de espécies herbáceas. E da esquerda para a direita, o que a gente vê é que vai tendo um aumento da umidade de acordo com essa diminuição. O
solo ele vai ficando menos profundo e o lençol freático ele vai ficando mais perto da superfície. E existe também uma característica de que em algumas áreas de campo limpo existem murundus. O que a gente está vendo nesse murundu é quando tem uma elevação do solo. O solo, na verdade, no campo limpo, que a gente consegue ver, ele é mais plano, né? Tem esse declive, mas não ocorre esses murundus. Mas existem alguns campos limpos, algumas áreas de campo limpo, que tem esses murundus, que é característico tanto do campo limpo, a gente vai ver mais para frente, também do campo sujo. O campo sujo, como o próprio nome fala, também é uma vegetação campestre, como é o campo limpo, vegetação mais aberta. Só que o campo sujo, ele é composto tanto por espécies herbáceas, quanto arbustos e algumas árvores mais espaçadas essa distribuição. Então a diferença básica do campo limpo para o campo sujo é a quantidade de elementos lenhosos, de espécies lenhosas que ocorrem em maior quantidade no campo sujo. No campo limpo ocorre bem menos quantidade, né, de espécies arbustivas e arbóreas. Mas uma característica semelhante é que também no campo sujo existe uma variação na umidade, profundidade e fertilidade do solo. E isso devido àquela característica que eu já tinha comentado no slide anterior, em relação à profundidade do lençol freático. A gente vai ver no próximo slide um esquema que eu já mostro para vocês que também tem a mesma característica do campo limpo. E o que a gente pode notar no nosso esquema é que existe uma grande predominância de espécies herbáceas, então é uma vegetação predominantemente campestre, mas existe uma maior ocorrência de espécies arbustivas e arbóreas. E a gente consegue ver que tem o mesmo esquema do lençol freático, então tem campo sujo seco, onde o lençol freático é mais profundo, para um campo sujo úmido, onde o lençol freático ele é mais superficial, chegando até em áreas com murundus, que é essas áreas onde tem essas elevações de terra e ocorrem espécies, né, tanto herbáceas quanto espécies lenhosas. Então mostra que o campo sujo e o campo limpo são vegetações campestres semelhantes. E o que vai modificar, na verdade, é a abertura da vegetação. A gente consegue ver do Cerrado Stricto Sensu, que a gente viu no primeiro slide, para o campo limpo, que chega até no campo sujo, seria essa mudança nos elementos lenhosos e herbáceos que compõem a paisagem. De um Cerrado Stricto Sensu, onde tem uma maior quantidade de espécies arbóreas, espécies lenhosas, mas tem um extrato herbáceo que é muito característico dessas fitofisionomias savânicas, diminui muito o extrato lenhoso para um campo limpo e tem uma maior quantidade de elementos lenhosos no campo sujo, mas sempre tendo o extrato herbáceo como extrato predominante dessas formações, como é de se esperar em formações savânicas. E a gente chega aí no Cerradão, que seria a formação florestal única que ocorre nesse complexo de biomas do Cerrado, onde existe uma grande ocorrência de espécies de Cerrado Stricto Sensu, e também ocorre espécies de mata, então há uma troca de espécies entre esses dois tipos de vegetação, né? As matas que ocorrem na região do Cerrado, no domínio vegetacional do Cerrado, e espécies que ocorrem no Cerrado Stricto Sensu. Muda porque as espécies que ocorrem no Cerradão, elas vão crescer um pouco mais, vão ter um aumento no tamanho em relação a essas mesmas espécies ocorrendo no Cerrado Stricto Sensu. E no Cerradão a gente já pode falar que o dossel, quer dizer que existe as copas das árvores, elas se tocam, e existe uma cobertura arbórea que predomina entre 50% a 90%, chegando menos luz nos estratos inferiores dessa vegetação. Mas também ocorre a presença de espécies herbáceas, algumas espécies herbáceas ocorrem nesse ambiente. E o cerradão, como a gente já discutiu numa aula, ele pode tanto ocorrer em solo distrófico como solo mesotrófico. Então pode ocorrer tanto em solo mais pobre, que é um solo distrófico, com baixa fertilidade, como num solo mesotrófico, que é um solo com uma fertilidade maior. E tem espécies que são típicas de um cerradão mais pobre, e espécies que são típicas de um cerradão com uma quantidade, uma fertilidade do solo maior. Chegando, né, no cerradão, a gente consegue ver então essa mudança tanto na quantidade, na predominância de espécies herbáceas, quanto de espécies lenhosas. No esquema, a gente consegue visualizar que ao
altura que as árvores chegam no cerradão é uma altura maior, chega a 12, 15 metros de altura, formando realmente uma comunidade florestal. É importante eu pontuar e falar que o cerradão não é um clímax que deveria ocorrer em todo o cerrado, como a gente já viu nas aulas anteriores, que o cerrado, como uma savana, ele não chegou como uma savana, né? Ele não resultou naquela savana de acordo com antropizações, outros fatores. É uma vegetação de ocorrência natural, como uma savana, porque a gente vê que ocorrem áreas de cerradão, cerrado estricto sensu e campos, na mesma região climática. E os solos, muitas vezes, que sustentam essas vegetações são semelhantes. Então, o que a gente consegue ver aí é uma área com predominância de espécies arbóreas. Existem outras espécies, outros tipos, como palmeiras, arbustos, árvores mais baixas, e tem um extrato herbáceo que ele não é predominante como nas outras fitofisionomias. As árvores são mais altas e existe uma copa, um dossel, onde as copas das árvores se tocam, de forma como se fosse um bosque mesmo, né? Então, menos radiação chega nas espécies que estão nesse extrato inferior, que está representado pelas espécies herbáceas e alguns arbustos, muito menos luz chega do que numa fitofisionomia aberta, como foi o cerrado estricto sensu, como a gente estudou, ou as áreas de campo, o campo limpo e o campo sujo. Então, uma coisa importante da gente ver nesses tipos de vegetação, desde as vegetações campestres ao cerrado estricto sensu e até um cerradão, é que tem uma mudança na quantidade de espécies lenhosas, que diminui do cerradão até chegar num campo mais aberto, que é o campo limpo, e um aumento de espécies herbáceas, que aumenta do cerradão, passando pelo cerrado estricto sensu, até chegar no campo limpo. E a última fitofisionomia que a gente vai estudar nessa aula são as veredas. As veredas são aquelas áreas mais brejosas que a gente já viu na primeira aula, que não ocorrem nos tempos atuais e não ocorriam na época que o cerrado era uma vegetação, era uma região mais fria, principalmente o Buriti, né? Mauritia flexuosa, e é uma área composta por espécies arbustivas herbáceas, principalmente espécies herbáceas, tem uma grande predominância, né? Espécies de porrace, perace, e elas fazem muitas vezes limite com áreas de campo limpo, campo sujo, mas também tem alguns arbustos, e tem um elemento nessa paisagem que ele é predominante, que é a palmeira Mauritia flexuosa. Essa palmeira, ela tem uma grande ocorrência nessas áreas de vereda. É bem característico quando você chega numa vereda, você vê várias palmeiras, vários buritis grandes, eles ocorrem ao longo da vereda, principalmente nas áreas mais úmidas ali da vereda, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Os solos são hidromórficos, quer dizer, solos. Então, são solos mais úmidos, porque tem a presença de um afloramento do lençol freático na superfície, formando um veiozinho d'água, um córregozinho que eu mostro no próximo slide. Eu já tinha mostrado em outra aula, eu dei uma melhorada nela para ficar mais claro. Coloquei a altura que as palmeiras podem chegar, elas chegam a mais de 12 metros de altura, e elas se localizam mais encaixadas nessa vereda, onde tem um curso d'água correndo, como eu mostrei para vocês pela seta. E esse curso d'água ele deixa esse ambiente mais úmido. E quando vai se afastando desse curso d'água, o ambiente ele vai ficando um pouco mais seco. É uma característica da vereda, né? Então, se ocorre uma modificação na vereda, esse curso d'água ele desaparece ou acontece alguma antropização, a tendência é que os buritis eles desapareçam também das veredas. Mas é uma vegetação bastante aberta, em que a predominância que a gente está vendo de espécies herbáceas e esse elemento que é a Mauritia flexuosa, que é essa palmeira que ocorre com uma grande predominância em áreas de vereda. Bom, gente, então a gente está acabando mais uma aula, a gente termina esse tópico de fitofisionomias do cerrado, né, dessa aula. A gente tem mais uma aula que a gente vai ver as outras fitofisionomias. Eu espero que vocês tenham gostado. Até nossa aula.